Alergia à proteína do leite, intolerância alimentar infantil, sensibilidade alimentar, seja ao glúten, à lactose, caseína, frutose ou a qualquer alimento. O seu filho vem passando por problemas gastrointestinais quando faz o consumo de determinados alimentos? Meu nome é Juliana Casagrande, eu sou a única hipnoterapeuta do Brasil especializada em intolerância alimentar e problemas gastrointestinais. E hoje aqui, com esse vídeo, eu quero falar especificamente com os pais de crianças que estão sofrendo com intolerância alimentar ou sensibilidade infantil. E é possível você entender, e aqui você vai entender como é possível, os seus pequenos voltarem a comer os alimentos, acabando, com esses desconfortos que as crianças sentem, que vocês, pais, também acabam sofrendo com tudo isso que está acontecendo com elas. E nesse vídeo você também vai ver depoimentos, de mães e de pais que através do método C e a programação mental infantil fizeram com que os seus filhos voltassem a ter o intestino, o aparelho gastrointestinal funcionando perfeitamente bem, acabando com a alergia alimentar, com a intolerância e sensibilidade alimentar. E para que você entenda também que é possível sim que o seu filho volte a comer os alimentos de forma saudável, volte a ter o intestino, o aparelho gastrointestinal funcionando perfeitamente bem. E inicialmente é importante que você entenda que as crianças, segundo a linguagem do corpo da Cristina Cairo, as crianças que estão na faixa etária do 0 até os 7 anos e meio de idade, essas crianças elas estão na frequência da mãe. E dos 7 anos e meio até os 14 anos e meio de idade, essas crianças, adolescentes, estão na frequência do pai. E por que é muito importante eu frisar isso e você entender? É porque quando a gente vai começar a trabalhar as questões de intolerância alimentar infantil, é importante que eu saiba em qual frequência o seu filho está. Se o seu filho está na sua frequência, se você for mãe, ou se o seu filho está na sua frequência, se você for o pai. Tudo vai depender da faixa etária que o seu filho se encontra, qual é a idade dele. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a criança, por exemplo, se ela tem 2 aninhos de idade, ela já está sofrendo com o intestino preso, quando ela come determinados alimentos, sei lá, o intestino prende ou o intestino solta, a barriguinha fica distendida, ela tem algum tipo de refluxo. Quer dizer que essa criança de 2 aninhos, ela está na frequência da mãe. E tudo que a mãe sente emocionalmente, essa criança de forma inconsciente também está sentindo. Se a mãe está se sentindo ansiosa, nervosa, insegura, mesmo que ela não demonstre, ou mesmo que ela não tenha consciência disso racionalmente, essa criança de 2 aninhos está sentindo e absorvendo tudo o que a mamãe está sentindo. Porque a criança, ela está na mesma frequência da mãe. Exatamente isso. E por que eu estou frisando muito isso? Porque dentro do meu trabalho, eu não trabalho diretamente com a criança, e sim com a mãe ou com o pai, dependendo da idade, como eu já expliquei anteriormente. Voltando ao exemplo, da criança de 2 aninhos, que já está apresentando algum sintoma, de intestino preso ou algum problema gastrointestinal, quer dizer que essa mamãe está carregando questões emocionais dentro dela, que ela não está conseguindo internamente trabalhar essas questões emocionais, seja do passado, seja do presente. E essa criança que está na frequência da mãe acaba sentindo tudo isso, e muitas vezes a mãe já tem o intestino preso desde quando era pequenininha, porque também a mãe está repetindo um padrão que ela aprendeu lá com a sua mamãe, que é a avó dessa criança de hoje em dia. E a criança, ela vai absorvendo tudo que está acontecendo no ambiente. E é por isso que eu digo que eu não acredito em hereditariedade, e sim repetição de padrão comportamental familiar. Porque quando você está sendo programado pelo seu pai, pela sua mãe, a criança, ela observa. E como isso tudo está sendo programado pelos adultos que estão ali junto dela, dependendo da idade que ela está, ela também vai absorvendo tudo isso do papai ou da mamãe. Então é importante que a gente entenda que nesse caso, quando a criança ela tem algum problema gastrointestinal, algum tipo de intolerância, alergia ou sensibilidade alimentar, nós vamos tratar esses desconfortos que essa criança está sentindo da seguinte forma. Mas antes, dá uma olhada nesse depoimento da Marcela, que tinha a filha que sofria com alergia à proteína do leite e também estava sofrendo com intolerância à lactose, e tudo isso foi confirmado com exames clínicos. E depois que a Marcela
adquiriu o método CEIA e também a programação mental infantil, a filha dela voltou a comer de tudo, voltou a ter o intestino funcionando bem e a Marcela repetiu novamente os exames e, para nossa alegria, a filhinha dela não tem mais nada. Ela voltou a comer de tudo e os exames não apresentaram mais nenhum tipo de alergia ou intolerância alimentar. Eu tenho ido ao banheiro direitinho e minha filha, depois eu comprei para ela, porque ela tinha APLV. Depois ela passou para intolerância à lactose e eu fiz os áudios direitinho com ela. Ela hoje vai fazer 6 anos, dia 20 de abril, e está curada. Eu fiz o exame está aqui comigo, se vocês quiserem ver depois eu mando o print, e deu que ela não tem mais alergia a leite nem intolerância à lactose. Fantástico esse depoimento, não é verdade? E como é que você, pai ou mãe que está sofrendo com seu filho, pode ajudá-lo, assim como a Marcela ajudou a filha dela? Primeiro, a gente precisa entender qual é a idade do seu filho para a gente saber em qual frequência ele está. Se ele está na frequência da mãe, que é do 0 até os 7 anos e meio de idade, ou se ele está na frequência do pai, que é dos 7 anos e meio até os 14 anos e meio de idade. Entendendo isso, é que nós vamos decidir quem precisa iniciar o processo, dentro do método CEIA, para se trabalhar emocionalmente. O recomendado sempre é que tanto o pai quanto a mãe se trabalhem emocionalmente, porque quanto mais adultos saudáveis, física, mental e emocionalmente a gente tiver, mais as crianças serão saudáveis e, consequentemente, se tornarão, adultos melhores em todas as áreas da vida. Geralmente, quando essa criança ela é muito pequenininha, sempre é a mãe que é trabalhada. E ao longo desses anos que eu venho de atendimento e que eu comecei a observar, foi o seguinte, é que as mães que sofriam com intolerância alimentar ou que possuíam algum tipo de problema gastrointestinal, como intestino preso, intestino solto, os seus filhos também vinham repetindo o mesmo padrão gastrointestinal. Ou seja, o mesmo padrão de intestino. Às vezes uma distensãozinha, uma diarreia, cólica, Às vezes um desconforto intestinal ali muito grande. E quando essas mães passavam pela hipnoterapia, elas começaram a me relatar que não só elas melhoraram, mas também os seus filhos. E daí, quando eu fui fazer o curso de Linguagem do Corpo da Cristina Cario, o curso ele veio para ratificar esses questionamentos que eu já estava observando dentro dos meus atendimentos. Ou seja, ele veio para confirmar o que eu já havia observado. E com isso, eu comecei a entender que, mesmo quando a mãe não tem nenhum tipo de problema gastrointestinal, mesmo que a mãe não sofra com intolerância alimentar, se o filho ou a filha dela está com intolerância ou algum desconforto físico, é importante, é necessário que a mãe trabalhe as suas questões emocionais, porque o intestino ele é responsável por digerir as emoções. E se essa criança, desde pequenininha, já está carregando problemas gastrointestinais, quer dizer que essa criança está na frequência da mãe e que ela está absorvendo todas as questões emocionais que não foram trabalhadas dentro da mãe e que a mãe vem carregando ao longo da vida. E todo esse trabalho de limpeza de lixo emocional, todo esse trabalho de encontrar a raiz emocional dos sintomas, ele é feito dentro do método CEIA, que é o método único, exclusivo, especializado em encontrar a raiz emocional da intolerância alimentar e problemas gastrointestinais do Brasil através da hipnoterapia. Ou seja, você vai trabalhar todas as questões emocionais que estão causando as restrições alimentares, as dores e o mal-estar do seu filho. E foi isso que a Marcela fez, e mais um monte de alunas que estavam passando pela mesma situação e conseguiram ajudar os seus filhos. E se o seu filho tem entre 0 e 6 anos de idade, nós ainda podemos potencializar mais ainda o processo através da programação mental. Porque a gente não sabe como foi a gestação dessa criança, o que a mamãe passou quando esse bebê estava lá dentro do ventre dela. Você não sabe, a gente não sabe o que a mãe sentiu. Questões de medo, de insegurança, de rejeição, de abandono. Às vezes a mãe quis abortar, às vezes a mãe ou o pai não aceitou aquela gravidez. Só para você ter uma ideia, existem casos, que eu já atendi de mamães que vieram procurar porque o filho tinha, diarreia desde quando nasceu. E aí eu perguntei, como é que foi a gestação? E a mãe fala, olha, o pai quis que eu abortasse essa criança. Ou seja, a diarreia nada mais é do que eu quero me livrar daquela situação. Ou seja, o pai queria se livrar daquela gravidez. E aquela criança sentiu tudo o que aconteceu dentro do ventre. Então, através da programação mental das crianças que estão na faixa etária entre 0 e 6 anos de idade,
os pais, os adultos, os responsáveis por essa criança que está sofrendo com algum tipo de problema intestinal, através do meu curso Problemas Gastrointestinais Infantis, eu ensino a programar a mente do seu filho. Porque se essa criança ela vem carregando medos, insegurança, tristeza, raiva, rejeição, abandono, dentro do ventre, né? E desde a primeira infância, ou seja, talvez o papai e a mamãe se separaram, ou eles discutiam, brigavam muito, ou aconteceu alguma situação, talvez grandiosa, ou pequenos eventos cotidianos que acarretaram o acúmulo de lixo emocional dessa criança, a gente precisa, né, limpar e trabalhar todas essas questões emocionais que já estão programadas, né, dentro do subconsciente dessa criança e que ela já vem carregando essas questões emocionais negativas. E através da programação mental, a gente vai colocar programações de saúde, de bem-estar, de segurança, de amor, de proteção, tirando essas programações de medo, raiva, insegurança, abandono, rejeição e mais outras. E é por isso que, nessa idade, do 0 até os 6 anos de idade, o subconsciente da criança está completamente aberto. E é por isso que é tão simples programar a mente ali do seu filho com programações de bem-estar, de saúde, e substituir essas programações negativas de tudo que a criança sentiu na gravidez ou desde muito pequenininho. E a gente vai colocar ali programações de saúde, de bem-estar. E a forma, né, de fazer essa programação mental eu ensino dentro desse curso específico para pais de crianças do 0 até os 6 anos de idade que estão sofrendo com intolerância alimentar ou algum tipo de problema gastrointestinal. E nele também eu ensino a programar a mente do seu filho, não só para questões de saúde, mas também, por exemplo, se o seu filho está com problema de desfraude, se está com dificuldade de tirar a chupeta, se não está conseguindo fazer cocô, se está com problemas de se adaptar na escolinha, se está com o intestino preso, dificuldade de dormir, às vezes está com algum tipo de fobia alimentar, não quer comer determinados alimentos, então ali dentro desse curso você vai aprender a como trabalhar todas essas questões emocionais do seu filho. Lembrando que esse curso ele é específico para crianças que estão na faixa etária do 0 até os 6 anos de idade, onde o subconsciente está completamente aberto e a gente consegue programar. E de bônus você vai ganhar, você papai e mamãe, ganha um áudio de hipnoterapia guiada para você começar a trabalhar as suas questões emocionais que serão aprofundadas dentro do método CEIA. E falando no método CEIA, dá uma olhada nesses depoimentos que eu recebi dos nossos alunos lá dentro do Telegram específico sobre o método CEIA. Dá uma olhada. Então, se o seu filho ou a sua filha sofre com intolerância, alergia ou sensibilidade alimentar, tem algum tipo de problema intestinal ou gastrointestinal, você está no lugar certo para que o seu filho ou filha possa voltar a comer de tudo novamente e que cresça de forma leve, tranquila e saudável, sem precisar fazer nada dolorido ou invasivo. Se você quer saber mais como funciona o método CEIA e também a programação mental infantil, é só clicar aqui no link abaixo e mandar uma mensagem no WhatsApp para gente, que a minha equipe vai te passar todas as informações, combinado? Então eu te vejo lá dentro do nosso grupo de alunos do método CEIA. Até breve!